É, bem-vindo a todos, né? Vamos aqui proceder, então, à defesa de tese de doutorado de Fernando Kenji Kamei, cujo título é Supporting the Use of Gray Literature in Software Engineering Research, orientada pelo professor Sérgio Castelo Branco Soares e pelo professor Gustavo Henrique Lima Pinto. E a banca examinadora é composta por mim, né, André Santos, Centro de Informática, pelo professor Fábio Queda Silva, também do Centro de Informática, pelo professor Marcos Kalinowski, do Departamento de Informática da PUC-Rio, pela professora Tayana Conte, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas, e pela professora Cátia Scanavino, do Departamento de Computação da Universidade Técnica Federal do Paraná. Bom, Fernando, pode ficar à vontade aí e pode começar aí a apresentação. Tá bem. Bem, olá a todos, né? Como o André já apresentou, sou Fernando Kenji Kamei e vou apresentar a minha tese, cujo título é Support the Use of Gray Literature in Software Engineering Research. Essa tese foi orientada pelos professores Sérgio Soares e Gustavo Pinto, né? E antes de começar, gostaria de agradecer, né, os membros da banca, né, pela disponibilidade e participação, tá? E também agradecer a presença de todos aqui que estão presentes. Então, vamos lá. O que é, né, a Gray Literature? Né? Gray Literature, segundo a Luxemburg Definition, né, Gray Literature é uma fonte produzida em diversos ambientes, né, seja ele governamental, acadêmico, de negócio ou na indústria, tá? E pode ser tanto no formato impresso quanto no formato eletrônico, tá? E que tais conteúdos não são fontes controladas por editoras comerciais, tá? Essa é a definição mais comum sobre Gray Literature, que foi definida no terceiro Congresso Internacional de Gray Literature. Desde essa definição, conhecida como Luxemburg Definition, né, a Gray Literature vem evoluindo, né, e sendo utilizada em diversas áreas do conhecimento. Né, e alguns autores afirmam pesquisadores afirmam, né, que essa definição varia de área para área. Tá? Em 2020, Garose propôs a seguinte definição de Gray Literature para engenharia de software. Pode ser definida como qualquer material sobre engenharia de software, né, que não foi submetido ao processo de revisão por pares ou não foi formalmente publicado. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre algumas motivações que levou à condução desta tese. Tá? A primeira delas está relacionado, né, ao crescimento, né, do uso de mídias sociais e canais de comunicações pelos engenheiros de software, né, que eles estão utilizando bastante isso, né, para trocar informações e compartilhar conhecimentos. Né? Então, recentemente, né, nos últimos anos, pesquisadores começaram a dar um pouco mais também de atenção aos dados produzidos nessas fontes. Tá? E tais fontes são consideradas fontes de literatura cinza. A segunda motivação, né, está relacionada ao crescimento de estudos publicados, né, ao longo dos anos, desde a engenharia de software baseada em evidência. Né? Então, diversos estudos secundários foram publicados. No entanto, né, mesmo tendo essa motivação do crescimento de estudos secundários, né, especificamente voltados para a pesquisa da engenharia de software, né, alguns autores, alguns pesquisadores reportaram alguns gaps na literatura, como, por exemplo, em 2011, Da Silva reportou, né, que as revisões sistemáticas da literatura estavam falhando em prover guidelines para os engenheiros de software. E em 2016, né, Garose reportou um estudo, né, que relatou a falta de evidência, tá, de evidências dentro dos estudos secundários, né, dos engenheiros de software. Tá? E em 2017, Cartacho, né, percebeu uma falta de conexão, tá, entre as revisões sistemáticas da literatura, né, seus resultados que elas proviam, tá, e as necessidades dos engenheiros de software. Então, algumas propostas, né, foram dadas para tentar suprir um pouco dessas necessidades, desses gaps. Tá? Uma delas, né, foi
a investigação do uso de revisões multivocais da literatura por Garose, né, dentro da engenharia de software. O que seriam essas revisões multivocais? Né? Seria um tipo de estudo tradicional, né, utilizando a literatura tradicional, né, ou seja, aquela revisada por pares, tá, com a adição da literatura cinza, certo? Esse é o conceito de revisão multivocal para a engenharia de software, tá, que foi proposto. E depois, né, em 2017, Garose ele publicou um guideline, né, que com 14 guidelines, né, sobre como conduzir um estudo multivocal utilizando a literatura cinza para engenharia de software. Tá? No entanto, mesmo com essas propostas, né, soluções alternativas que foram dadas, né, a gente identificou 4 problemas que nortearam, né, a condução dessa tese. Tá? O primeiro problema foi a pouca evidência que se tinha, né, sobre o uso e a importância da literatura cinza para a pesquisa da engenharia de software. O segundo problema, né, está relacionado a pouca evidência sobre os critérios de credibilidade, né, para avaliar os diversos tipos de literatura cinza. O terceiro, né, relacionado a pouca evidência que se tinha, mais recente, né, sobre o uso de literatura cinza dentro dos estudos secundários. E o quarto e último problema, né, que apesar que existe um guideline que Garose produziu, né, para dar suporte à condução de estudos multivocais, né, com uso de literatura cinza, né, não existia nenhum estudo fazendo a avaliação desses guidelines. Né, e Kirchner e seus colegas afirmaram que os guidelines precisam ser avaliados antes de serem amplamente utilizados. Tá? Então, com base nesses problemas, né, nessas motivações da nossa pesquisa, né, nós traçamos o seguinte objetivo, né, que foi compreender, né, melhorar esse entendimento, né, sobre a literatura cinza e como os pesquisadores podem utilizá-las dentro dos estudos secundários, né, focando em investigar as motivações e estratégias que podem dar suporte ao seu uso, né, e isso do ponto de vista da comunidade da pesquisa e de literatura anterior. Então, com base nesse objetivo geral, nós traçamos 4 objetivos específicos, tá? Que foi conduzido em 4 diferentes fases. Na primeira fase, objetivando responder a primeira pergunta de pesquisa, né, quais são as percepções, né, que os pesquisadores têm sobre, os pesquisadores de engenharia de software têm sobre a literatura cinza, né, nós conduzimos 2 surveys. Para a segunda pergunta de pesquisa, né, que objetivou avaliar, fazer uma visão crítica de estudos secundários para entender como é que esses estudos estavam utilizando a literatura cinza, né, conduzimos um estudo terciário. E para a terceira pergunta de pesquisa, né, que objetivou investigar a contribuição da literatura cinza para os estudos multivocais, né, nós conduzimos um outro estudo terciário. E, por fim, né, para responder a nossa quarta pergunta de pesquisa, né, que foi para entender a percepção dos pesquisadores que eles tinham sobre os guidelines que existem para conduzir estudos multivocais da literatura, né, nós conduzimos 2 grupos focais. Então, agora eu vou apresentar, né, os resultados que obtivemos com a condução das nossas pesquisas, né, separada por perguntas de pesquisa. Como eu falei, né, anteriormente, para essa primeira pergunta de pesquisa, nós conduzimos 2 surveys, né, com os participantes do CBSoft, né, Congresso Brasileiro de Software, na edição de 2019. Tá? E para o primeiro survey, né, que a gente conduziu, né, dos 252 participantes, nós obtivemos 76 respostas, o que nos dá uma taxa de um pouco mais de 30%. Entre os participantes, né, em sua maioria era do gênero masculino, tá? E quase 49% deles possuíam doutorado já.
Para esse survey, essa primeira pesquisa, não é, nós procuramos entender quais eram os motivos que os pesquisadores tinham, né, para utilizar a literatura cinza. Né? Os três principais motivos foram que eles a utilizavam para entender problemas, para complementar, né, achados da pesquisa, tá? E para responder perguntas técnicas e práticas. Foram os principais motivos. No entanto, percebemos que a maior parte desses pesquisadores estavam evitando utilizar a literatura cinza, né, por dois motivos. O principal deles foi relacionado à sua falta de confiabilidade, né, e devido também à sua falta de valor científico. Também exploramos quais eram os tipos de literatura cinza que os pesquisadores estavam utilizando, né, que eles utilizavam. A maior parte, né, 30%, né, na verdade, dos pesquisadores informaram que utilizavam community websites como Stack Overflow, Stack Exchange. Também foram relatados o uso de blogs, né, de empresas e de autores conhecidos na comunidade, tá? Relatórios técnicos e de survey também. Bem como foram reportados sites de empresas, preprints, livros, repositório de dados e vídeos. Em outra pergunta de pesquisa, né, nós investigamos os benefícios que os pesquisadores percebiam ao utilizar um tipo de literatura cinza. Né? Três principais motivos, benefícios foram identificados. O principal deles foi que a literatura cinza é de prover um fácil acesso, né, e uma fácil leitura também, e que ela provê evidências práticas, né. Um outro critério, né, um outro benefício relatado, foi que ela é importante para a aquisição de conhecimento. Também foram relatados que a importante informação, que ela é bem atualizada, ajuda a avançar o estado da arte e da prática, e ela provê resultados diferentes de estudos científicos. Desafios também foram identificados, né, quanto ao uso da literatura cinza. O principal deles, né, foi devido à falta de confiabilidade, de credibilidade, tá? Também foram relatados a falta de valor científico. Outros desafios quanto ao seu uso, né, estão relacionados que ela é difícil de fazer uma busca dentro de uma literatura cinza, né, e encontrar alguma informação lá. Tá? E também devido à sua falta de estrutura, né, na informação, não existe um padrão na sua estrutura. Como existem diversos tipos de literatura cinza, né? Então, o que a gente tem? A gente conseguiu perceber, né, que existe uma relação, existem relações entre os motivos para utilizar uma literatura cinza e os benefícios relatados com o seu uso. Tá? Também percebemos que existem relações, né, entre as razões para evitar com os desafios percebidos. No nosso segundo survey, né, a gente fez com os 53 pesquisadores do primeiro survey que informaram que utilizavam, né, que usaram a literatura cinza. Tá? E desses 53, nós obtivemos 34 respostas, o que nos dá uma taxa de um pouco mais de 64% de resposta. Tá? Entre esses pesquisadores, né, 76, um pouco mais de 76% era de professores doutores, tá? E quase 56% possuíam mais de 10 anos de experiência em pesquisa. No primeiro e no segundo survey, né, eu fiz uma junção aqui dessas, para falar um pouco desses critérios de credibilidade, tá? Que foi da terceira pergunta de pesquisa e dessa quinta. Tá? Nós investigamos quais critérios os pesquisadores, né, adotavam para avaliar a credibilidade de uma fonte de literatura cinza e depois juntamos os critérios que a gente identificou junto com critérios que um estudo anterior também já identificou. Tá? E verificamos a questão quais eram os mais prioritários, tá? Que os pesquisadores percebiam. Tá? Os nossos estão aqui destacados com uma seta vermelha, os critérios que a gente identificou. Tá? Então, os principais critérios eram que os autores da fonte, né, fossem renomados, um importante critério para avaliar sua credibilidade, né? Instituições
renomadas, que fosse citada por uma fonte renomada, ou que citassem fontes acadêmicas, né, apresentassem dados empíricos, ou fosse de fontes de empresas renomadas. Esses foram os principais critérios, né, que foram relatados pelos pesquisadores. Em nossa última pergunta de pesquisa, né, que foi com esse Survey 2, né, exploramos como os pesquisadores percebiam os diferentes tipos, né, de literatura cinza em relação a duas dimensões: o controle em que e a credibilidade em que a fonte é produzida, tá? E percebemos, né, identificamos, na verdade, que eles percebem, né, que essas dimensões possuem comportamentos semelhantes, né? Então, quando o nível de controle aumentava para um determinado tipo de fonte, né, o seu nível de credibilidade também tendia a aumentar. E quando ela baixava, o nível de credibilidade também tendia a baixar. Questionamos pesquisadores, né, quais eram os motivos que levou a fazer, né, a classificar as fontes por esses níveis, né, de controle e credibilidade, se era alto, baixo, tá? E quais eram os critérios que eles consideravam. Entre os outros critérios de credibilidade que a gente já identificou, né, percebemos que eles consideravam o rigor foi o principal critério, em que uma fonte era produzida, certo? Se ela permitia a interação entre os pares, né? Interação de outros engenheiros de software, ou você pode fazer votar, ou você pode comentar, né? Isso também era um importante critério, né? Porque você consegue fazer não só pegar uma postagem, mas pegar aqueles comentários, o que as pessoas pensam sobre aquilo, eles relataram. E também eles relataram que a reputação de quem produziu o conteúdo era um outro critério bastante importante de credibilidade. Tá? Então, para concluir essa primeira fase da nossa pesquisa, da tese, né, nós conduzimos 2 surveys, né, e para investigar, né, a percepção dos pesquisadores, identificamos os principais motivos para eles utilizarem, né, os benefícios em relação ao uso de literatura cinza, bem como os diversos desafios também foram reportados. Identificamos quais são os principais critérios de literatura cinza utilizada e quais são os critérios de credibilidade que os pesquisadores usam para avaliar a literatura cinza. Bem, agora eu vou falar sobre os resultados que obtivemos para a segunda pergunta de pesquisa, né, que foi para entender, né, como é que os estudos secundários utilizavam literatura cinza. Para esta segunda pergunta de pesquisa, né, nós conduzimos um estudo terciário, né, onde fizemos a busca por estudos secundários em estudos terciários anteriores, tá? Também fizemos a busca automática e uma busca manual. Tá? Ao final, selecionamos, né, 446 estudos secundários. E o que a gente fez? Né? Depois nós filtramos esses estudos secundários, né, os 446, para identificar quais deles fizeram uso da literatura cinza, o que nos deu, conseguimos identificar 126 estudos. Fizemos uma análise temporal, né, da distribuição, uma análise da distribuição dos estudos, né, desses 446 distribuídos ao longo dos anos. Tá? E percebemos que existe um aumento de estudos publicados dentro da engenharia de software e também essa linha vermelha, ela mostra, né, o uso de literatura cinza entre esses estudos, qual a gente consegue perceber um aumento ao longo dos anos. Avaliando o uso, né, especificamente da literatura cinza por tipo de estudo secundário, né, a gente consegue perceber, né, que a literatura cinza, né, Grey Literature, não é amplamente utilizada, né, principalmente entre os estudos de revisão sistemática da literatura e mapeamento sistemático, como a gente já esperava. Tá? Também a gente foi explorar, né, o percentual de estudo de fontes, né, de literatura cinza entre os estudos, entre as fontes primárias, né, e percebemos que entre os de revisão sistemática da literatura e mapeamento sistemático,
né, eles não representam quase nem 10% das fontes primárias incluídas. Tá? No entanto, mesmo que ele não seja a maior parte dos estudos das fontes primárias incluídas, né, as fontes de literatura cinza, elas foram utilizadas, né, para responder pelo menos uma pergunta de pesquisa de 95 estudos, né, dos 126, 95, que nos dá um pouco mais de 75%. Tá? Outro ponto que nós investigamos, né, nós fomos analisar como é que os estudos secundários, né, eles fizeram a busca, né, pela literatura cinza e como é que eles analisaram esse tipo de fonte. Tá? Não identificamos um guideline específico para conduzir uma Gray Literature Review e um ponto interessante, né, que nos chamou a atenção, tá, foi que faltavam critérios e estratégias particulares, né, para fazer uma busca pela literatura cinza. Né? Vimos que, primordialmente, os estudos estavam utilizando o Google, até mesmo os estudos do tipo de Multivocal Literature Review e de Gray Literature Review. Um outro ponto, né, que nos chama a atenção foi a falta de critérios específicos para avaliar as fontes de literatura cinza. Né? A maior parte dos estudos que incluíram a literatura cinza, né, fizeram a avaliação dela do mesmo modo que fizeram para a literatura tradicional, seguindo os mesmos critérios. E não encontramos uma definição comum, né, empregada nos estudos, né, sobre a literatura cinza. Tá? Ao invés disso, né, os estudos eles expressavam, falavam sobre a literatura cinza, né, muitas vezes a partir de seus tipos, tá? Também como dizendo que é uma fonte não revisada por pares, que é um tipo de literatura produzido pelos engenheiros de software, tá? E que é um tipo de literatura que não foi publicada. Ou seja, não é um artigo científico. Tá? Exploramos, né, quais eram os estudos, né, os tipos de fontes de literatura cinza, né, que foram incluídas dentro dos estudos. Né, entre esses estudos, e fizemos também uma análise de distribuição por tipo de estudo. O principal tipo de fonte que os estudos incluíam foram os livros e capítulos de livros, relatórios técnicos, né, as teses e páginas na web também foram identificadas. Foram os principais. Né, e informar que identificamos 21 tipos de literatura cinza. Tá? Entre as razões, né, que os estudos relataram por que eles incluíram literatura cinza, né, 13,5 informou que foi para incluir, né, para identificar, na verdade, mais estudos. 8,7, né, que foi para incorporar, né, a visão dos engenheiros de software, né, e também foi relatado que foi para reduzir o viés de publicação. Razões para evitar o seu uso, né, dos estudos daqueles fora do 126, né, que não utilizaram, tá, a literatura cinza, né, identificamos que 5% deles foi devido, né, dos 320 que não utilizaram, foi devido à sua falta de qualidade, né, e que é difícil identificar uma literatura cinza. Benefícios foram reportados, né, em relação ao seu uso, né, que o principal deles foi que esse tipo de fonte, né, ele provê evidências práticas, também foi uma importante fonte, né, para aquisição de conhecimentos e que ela torna os estudos acadêmicos mais interessantes. Outros critérios foi que elas cobrem resultados, né, diferentes de estudos científicos, né, e que ela é fácil de leitura também e acesso. No entanto, também identificamos desafios que os estudos reportavam, né, ao utilizar a literatura cinza. O principal deles foi a falta de estrutura no seu padrão de informação. Né? Então, a gente tem diversos tipos, tem blogs que tem um padrão, não tem um padrão, na verdade, definido, né? Podemos ter vídeos, diversas estruturas diferentes. Tá? E também, devido ao problema epistemológico, e um outro challenge relacionado foi que ela demanda muito tempo para fazer uma busca e análise dentro da literatura cinza. Né? E a dificuldade também de se medir
a sua qualidade, da fonte, no caso. Então, para concluir essa segunda fase, né, nós conduzimos, né, apresentamos um estudo terciário, tá, onde apresentamos uma visão geral dos estudos secundários né, aqueles que utilizavam literatura cinza também, né, e como os estudos estavam sendo respondidos nas suas perguntas de pesquisas com o uso da literatura cinza, né, bem como identificamos algumas questões que nos chamaram a atenção, como não ter uma estratégia particular de fazer a busca por uma literatura cinza e nem para fazer a avaliação de sua qualidade. Benefícios e desafios também foram reportados. Bem, na terceira fase da nossa pesquisa, né, foi para investigar como é que a literatura cinza utilizada contribuiu para os estudos multivocais da literatura. Tá? Para isso, a gente conduziu um outro estudo terciário, né, que objetivou identificar esses estudos multivocais que seguiram os guidelines de Garose. Tá? Então, a gente fez a busca, né, pelas duas que guidelines de Garose, existe a versão do relatório técnico e a sua versão, né, como artigo realmente publicado, tá? E fizemos um mesh desses aí, aplicamos critérios de inclusão e exclusão, tá? E, ao final, nós tivemos 9 estudos, né, dentro da engenharia de software que seguiam os guidelines de Garose. O que a gente teve que fazer? Né? Para entender essa contribuição de como a literatura cinza contribuiu para esses estudos multivocais, nós desenhamos um processo para investigar essas contribuições. Esse processo foi dividido, tá, em 3 atividades. Né? Na primeira delas, objetivou identificar as fontes primárias, né, sejam elas da literatura tradicional e da literatura cinza. Na segunda atividade, né, foi para identificar a contribuição a contribuição da literatura cinza com o estudo, né, e também fazer a classificação desse tipo de contribuição. Na terceira atividade, né, foi para investigar o impacto dessa contribuição e comparar, né, fazer uma comparação entre as diferenças entre a contribuição da literatura cinza com a literatura tradicional. Tá? Então, agora eu vou falar um pouco das evidências que nós identificamos dessa contribuição da literatura cinza para os estudos multivocais. Né? Aqui estão a lista dos 9 estudos. Né? O que nos chama a atenção, eu marco aqui em vermelho, né, foram que, para 4 estudos, né, a fonte de literatura cinza, né, representou mais de 65% entre as fontes primárias incluídas. Tá? Um outro ponto que nos chama a atenção é que a maior parte das perguntas de pesquisas desses estudos foram respondidas utilizando a literatura cinza. Nos chamou mais atenção ainda, né, uma outra questão, que foram 2 estudos nos quais a literatura cinza, nos quais perguntas de pesquisas foram respondidas exclusivamente utilizando fontes de literatura cinza. Tá? Vou falar um pouco sobre 2 estudos. Né? Esse daqui, que foi sobre gerenciamento de riscos em projetos, né, com DevOps. Tá? Ele identificou 24 tipos de riscos. Desses riscos, né, de projetos com DevOps, gerenciamento de projeto DevOps, 9 foram exclusivos de literatura cinza. Tá? Isso nos chama a atenção. 8 exclusivos de literatura tradicional e 7 foi encontrado em ambos os tipos de fontes. Um outro estudo que nos chamou a atenção, né, foi como eles investigaram como é que os projetos, né, faziam a arquitetura das aplicações Android. Né? A maioria dos achados, né, para esse estudo multivocal vieram da literatura cinza. Tá? 13 de 15 bibliotecas que eles identificaram, né, foram da literatura cinza. 7 dos 9 padrões arquiteturais também vieram da literatura cinza. E 38 dos 42 guidelines, né, que provinham sobre arquitetura também da literatura cinza. Então, a gente percebe que existem diversas evidências que não seriam apresentadas se o estudo não estivesse utilizando a literatura cinza.
Tá? Também fizemos, né, como eu falei, a classificação dessas contribuições. Tá? A principal contribuição que a literatura cinza proveu dentro dos estudos foi por prover recomendações, explicar algum tópico, né, foi utilizada também na classificação de informações, por apresentar soluções, né, propostas e por dar algumas opiniões. Tá? Então, para concluir essa terceira fase, né, nesse quarto estudo empírico que nós conduzimos, né, nós mostramos as evidências de como a literatura cinza contribuiu, né, para os estudos multivocais, né, bem como mostramos quais contribuições foram essas. Agora vou entrar, né, na nossa quarta e última pergunta de pesquisa, né, que foi objetivando entender a percepção, né, que os pesquisadores tinham, né, sobre os guidelines, né, existentes que para serem utilizados na produção de estudos secundários, utilizando a literatura cinza. Para responder essa quarta pergunta de pesquisa, né, nós conduzimos 2 grupos focais, né, com o objetivo de entender, né, o que os pesquisadores consideravam como útil e também o que eles não consideraram útil dentro dos guidelines investigados. Tá? Além disso, né, objetivamos entender se eles percebiam algum problema, algum desafio ou algum ponto de melhoria, né, que fosse importante para corrigir dentro de cada um dos guidelines. Né? Então, isso daí foi sob o ponto de vista de quem era que participou desse grupo focal. Pesquisadores, né, que conduziram estudos secundários e também pesquisadores que seguiram já os guidelines, que são os guidelines de Garros. Utilizamos a ferramenta Miro, né, para dar suporte à condução dos grupos focais. Né? Essa ferramenta permitiu fazer a interação entre os participantes. No total, participaram do nosso grupo focais 10 pesquisadores, 70% deles do gênero masculino, tá? E 60% eram professores doutores, né, possuem doutorado, e tivemos participantes do Brasil, do México e da Holanda. Aqui está uma visão geral, né, sobre o que né, que foi de útil, que perceberam como útil dentro dos guidelines, né? Está uma visão geral, porque eu vou apresentar discutir um pouco mais alguns pontos apenas. Tá? Essa aqui é a visão geral. E sobre o primeiro guideline, né? O que esse primeiro guideline de Garros, né? Ele falava? Ele tratava sobre a estrutura de um protocolo, né, para conduzir um estudo multivocal. Né? Ele explicava como deveria ser esse protocolo. Né? 10% apenas dos pesquisadores consideraram, ou seja, um pesquisador considerou isso útil, né, para entender como funciona, né, entender o processo de um estudo multivocal. Tá? Os guidelines 2 e 3, né, que são relacionados ao processo de tomada de decisão, de quando incluir a literatura cinza dentro de um estudo secundário, tá? 90% dos pesquisadores, né, falaram que, olha, isso é importante, né, ajuda a decidir quando incluir, considera esse guideline importante, tá? E 70%, né, falou que ele faz você refletir sobre a importância de trazer experiências práticas para dentro da revisão de um estudo secundário. 40% falou que era interessante para validar os achados, né, entre a academia e a indústria, e apenas 10% para prover evidências adicionais. Os guidelines 6 e 7 estavam relacionados a como identificar e fazer a busca por fontes relevantes da literatura cinza. Tá? 50% considerou que, olha, isso é muito importante, esses guidelines, para entender quais são essas fontes. Né? E 40% falou que achou interessante, né, para entender engenhos de busca gerais. Né, para entender engenhos de busca gerais, tá? E 20% falou que considerou interessante, né, que esses guidelines explicam que pode fazer a busca pela literatura cinza, contactando os indivíduos diretamente e utilizando também a técnica de snowballing. Né?
e 20% falou que era importante para dar suporte aos pesquisadores iniciantes. O Guideline 8, que trata sobre os critérios de como fazer a parada pela busca da literatura cinza, né, que geralmente ela retorna muita informação, né, os pesquisadores, 80% dos pesquisadores consideraram isso bem útil, né, para ajudar a decidir quando deve parar de procurar por novas informações, né? E isso está diretamente a outra percepção deles, que foi útil para evitar o processo exaustivo de busca, né? Então, porque a literatura cinza é muito ampla, tem diversos tipos de fontes, né? E como é que eu paro essa busca, né? Outro ponto relatado, né? Foi em questão de que ajuda a lidar melhor com engenhos como o Google, né? Que traz muita informação. O Guideline 9, né, que trata sobre os critérios, né, de inclusão e exclusão, juntamente com aspectos de avaliação da qualidade, 30% considerou que era útil, né, para evitar o retrabalho, né? Esse guideline, alguns desafios foram identificados também. Para o Guideline 10, né, que fala sobre a coordenação integrada entre as fontes, né, de seleção das fontes, tanto da literatura cinza quanto da literatura tradicional, né, 30% falou, olha, esse guideline é interessante porque ele mostra que devemos dar a mesma importância, né, devemos tratar com a mesma importância para a seleção de literatura cinza e literatura tradicional. Um guideline bem importante, considerado, né, foi o Guideline 11, que apresenta critérios, né, de como fazer a avaliação da qualidade de fontes da literatura cinza. Todos os pesquisadores consideraram que isso foi muito importante, né, que eles proveram, né, mostraram critérios que podem ser utilizados para avaliar essa qualidade. E o último guideline investigado, né, que foi como reportar, né, apresentar os resultados de um estudo multifocal. 50% achou interessante de você pensar, né, sobre quem é o meu público-alvo, como é que eu devo lidar com ele, tratar os resultados para apresentá-los. 40% falou que é interessante você pedir feedback aos engenheiros de software, né, e 40% também considerou interessante para dar suporte aos pesquisadores iniciantes. Tá? Nós questionamos os pesquisadores, né, quais eram os guidelines mais úteis, né? Eles consideraram os guidelines, né, em ambos os grupos, né, os guidelines 7 e 11. Né? O 7, que é onde fazer uma busca, né, pela literatura cinza, e o 11 em relação aos aspectos de qualidade. Tá? Então, também identificamos, né, apresentei o que era útil, e agora em relação ao que não foi considerado útil. Tá? Os guidelines 2 e 3, ele possuía uma tabela, né, que os pesquisadores falaram que o item 6 dessa tabela, questão 6, não era necessária. Tá? O guideline 5 também, os pesquisadores consideraram não necessário, porque se tratava de um tópico básico de metodologia científica. Tá? E os guidelines 6 e 14, né, foram considerados guidelines óbvios, né, e principalmente para pesquisadores experientes, né, que eles não consideraram útil que estavam lá, né, que eles falaram, em sua maioria, que esses guidelines poderiam ser removidos, né, ou a falar, olha, se você é um pesquisador que não tem tanta experiência, vá por esse outro caminho aqui, você fazer caminhos mostrando, né, dependendo do perfil do pesquisador, tá, para evitar a leitura exaustiva que eles falaram. Problemas e desafios, né, também foram identificados, né, aqui está uma visão geral, e vou falar sobre alguns desses problemas e desafios que identificamos quanto ao uso desses guidelines. Tá? Um deles está relacionado, né, aos guidelines 6 e 7, né, que eles reportaram que a classificação dos tiers, quando você tem lá os shades of gray, né, ou seja, você dividir a literatura cinza pelas camadas, os tons de cinza, eles falaram que, olha, esses tiers, né, ele depende do contexto, né, é dependente do contexto. Então, não é fácil você fazer uma avaliação sem entender o contexto da literatura
e querer utilizar apenas o tipo de literatura cinza. Né? Um outro ponto que o pessoal considerou, né, foi que, apesar do guideline de Garose, né, que eles acharam bem interessante, né, ter provido várias questões de como avaliar a qualidade das fontes da literatura ciência, que muitos nem sabiam como fazer, tá? Garose fala que esses critérios, né, para avaliar a qualidade, né, os pesquisadores têm que escolher aqueles que atendem melhor aos tipos de fontes da literatura cinza. E alguns pesquisadores consideraram isso um risco, né, que pode introduzir um viés, permitir que você escolha aqueles critérios. Tá? Diversos pontos de melhorias, né, que foram relatados dentro para os guidelines, né, como podem melhorar os guidelines de Garose, né, vou relatar aqui os principais. O principal deles foi uma questão bem geral, né, que para todos os guidelines, que eles precisavam melhorar, né, eles precisam ser melhorados a sua explicação. Tanto quem viu esse guideline de Garose, ele tem uma caixa, né, um box, que ele sumariza, né, ele faz um sumário do que é aquele guideline. Né? Então, eles informaram que isso precisava melhorar, não dava para entender muito bem, né, sem você ler toda a sessão. Então, precisava ter essa melhoria. Tá? E também foi relatado que precisava, né, evitar, tá, questões vagas, né, dentro desses guidelines. E subjetivas, definições subjetivas. Tá? Então, aqui, né, temos, é o nosso quinto estudo, né, nós percebemos que, no geral, os pesquisadores consideraram os guidelines de Garose muito úteis, né, e ajudaram bastante eles na condução dos seus estudos multivocais, ou apenas aqueles que leram consideraram bem úteis, né, mas, no entanto, nós identificamos também diversos pontos que precisam de um pouco mais de atenção, né, que são pontos que não foram considerados úteis, problemas e desafios, e pontos que podem ser melhorados nesses guidelines. Tá? Então, como consideração final, né, nós percebemos, né, com nossas investigações, tá, que a literatura cinza, né, tem se mostrado uma importante fonte de contribuição, né, para a pesquisa da engenharia de software de diversas maneiras. Tá? Nós conseguimos, né, com nossas investigações, mostrar algumas evidências, né, adicionais do que já existia na literatura anterior, né, mostrando como é que a literatura cinza contribui, de fato, com os estudos secundários. Né? Nós também identificamos diversas questões, né, que os pesquisadores precisam ter um pouco mais de atenção ao utilizar a literatura, estudos secundários com literatura cinza, né? Mas para cada um desses pontos, né, a gente conseguiu mostrar como eles podem ser melhorados ou algumas recomendações que os pesquisadores podem lidar melhor com cada um deles. Tá? E, por fim, né, a literatura cinza, né, como eu falei, tem se mostrado um campo importante, né, mas que ainda precisa de mais investigações para mitigar algumas lacunas abertas, né, que estão abertas, como, por exemplo, né, o que a gente já citou, fazer essas melhorias dentro dos guidelines de Garose, tá? Propor melhores critérios e avaliação da qualidade que possa atender os diversos tipos de fontes de literatura cinza, né? E um outro ponto que precisa de investigação, né, é como manter, né, que a gente fez as nossas investigações dentro dos estudos terciários, né, a gente percebeu que muitas fontes de literatura cinza não estavam mais disponíveis. Né? Então, como é que eu posso fazer para que essas fontes possam ser mantidas, né, por mais tempo ou permanentemente, de modo que possam ser avaliadas, né, futuramente? Se eu quiser fazer a reavaliar aqueles dados daquele estudo secundário, como é que eu faço se aquele tipo de fonte não estiver disponível? Tá? Então, né, com o desenvolvimento dessa tese, né, a gente conseguiu obter a aprovação dos trabalhos em alguns eventos, né, e alguns periódicos que foram bem
importantes para a nossa pesquisa. Tá? Do estudo, do primeiro estudo, do terceiro, do quarto e do segundo, né? Está faltando fazer a submissão da avaliação, né, dos guidelines garotos com os grupos focais que nós conduzimos. É o que ficou faltando. Tá? Bem, então, durante essa jornada, né, de 4 anos, né, eu nunca estive só, né, nessa jornada, né, e realmente, como tem aquela frase, né, sobre os ombros de gigantes, realmente estive sobre ombros de gigantes, né, então quero agradecer imensamente, né, os meus orientadores, né, professor Sérgio e Gustavo, né, e diversas pessoas que me apoiaram bastante, né, para eu estar aqui, né, pessoas fantásticas, né, que me deram total apoio, né, e minha esposa também, que esteve comigo o tempo todo, tá? E diversos grupos de pesquisas também me apoiaram muito, tá? E agradecer também aos pesquisadores dos eventos, né, no qual eu fiz submissão, tá? Que deram feedbacks importantes, né, que ajudaram no delineamento dessa tese, tá? Então, também quero agradecer aos pesquisadores, né, que dedicaram seu tempo respondendo nosso survey e participando dos nossos grupos focais. Tá? Meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Tá? Então, é isso. Obrigado.